Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre história. E o tópico de hoje é a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito global que ocorreu entre os anos de 1939 e 1945, envolvendo os países eixo e os países aliados. Para entender a Segunda Guerra Mundial, a gente precisa voltar um pouco no tempo, porque ela ocorreu basicamente pelo fim da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra acabou um pouco mal resolvida e isso favoreceu para que um novo conflito viesse a existir. A Primeira Guerra Mundial ela teve fim com o Tratado de Versalhes, que foi um acordo de paz assinado em junho de 1919 no Palácio de Versalhes, em Paris. Esse tratado ele foi assinado entre a Alemanha e as potências vencedoras da Primeira Guerra, que foi os Estados Unidos, Reino Unido e a França. O Tratado de Versalhes, ele estabeleceu condições de paz e ele responsabilizou a Alemanha pela guerra. Então a Alemanha ela foi culpada pela guerra. Junto com essa responsabilização pela guerra, vieram uma série de punições para a Alemanha. Dentre essas punições, a gente tem a perda de território. A Alemanha perdeu território para a França, para a Bélgica, para a Dinamarca e por aí vai. A proibição de se unir com a Áustria. A Áustria ela foi invadida pela Alemanha em 1938. Esse evento, essa invasão, em alemão, ele é conhecido como Anschluss, que significa basicamente conexão ou anexação. Então a Áustria ela foi anexada à Alemanha, passando então a ser uma província alemã. E essa proibição de se unir com a Áustria tinha como finalidade evitar que a Alemanha formasse um estado dominante. Temos também o valor de reparação aos países vencedores. A Alemanha ela teve que pagar para os países que venceram um valor meio que para reconstruir os países. Então, inicialmente foi exigido da Alemanha 20 bilhões de marcos alemães em ouro e depois foi exigido mais 200 bilhões de ouro para a Alemanha. Depois da Primeira Guerra Mundial, foi criada a Liga das Nações, que tinha como finalidade evitar que uma guerra voltasse a acontecer. Ela tinha basicamente a mesma função da ONU hoje em dia. E a Alemanha foi excluída dessa liga. E temos também o fato de que no Tratado de Versalhes tinha uma cláusula que basicamente culpava a Alemanha pela guerra. A população europeia ficou extremamente desestabilizada, economicamente falando, e também surgiu um sentimento de justiça, porque eles não achavam certo eles terem que pagar, por tudo aquilo, e eles não sentiam que a culpa era realmente deles, não sentiam que a culpa era do país por tudo que tinha acontecido. Esse sentimento de justiça, favoreceu com que grupos de extrema-direita surgissem, dando então espaço para o nazismo e para o fascismo. Com isso, em 1933, Hitler chega ao poder. A ascensão de Hitler foi possível por diversos fatores, principalmente por como ele chegou à Alemanha, como ele encontrou a Alemanha. Então, basicamente, instabilidade econômica, insatisfação dos eleitores com a situação do país na época, e temos também o apoio popular dos nazistas, já que já era um grupo que estava ganhando peso na Alemanha. Para explicar um pouco sobre o fascismo e o nazismo, o fascismo ele surgiu na Itália e era basicamente uma certa devoção ao Estado, sabe? Eles defendiam o autoritarismo do Estado. E o nazismo é um fascismo ainda mais radical. Ele surgiu na Alemanha, foi liderado por Hitler e, basicamente, eles tinham a ideia de superioridade da raça ariana. E eles queriam levar isso à frente como? Invadindo territórios, conquistando territórios, povos, implantando isso dentro daquela sociedade. E para fazer isso, o Hitler não tinha muito pudor, tanto é que o governo dele foi marcado por muito desastre, porque foi um governo baseado na morte, Ele era contra alguns povos, principalmente aí os judeus, e eles tinham essa ideia de levar o nazismo na frente, custasse o que custasse, não tinha muito pudor realmente. Contextualizando um pouco a visão do povo na época, a gente precisa entender que a Europa ela se encontrava num cenário de miséria pós-guerra. A gente tem a questão de que eram milhares de desempregados, a economia estava desestabilizada e a ideia do nazismo era boa porque combatia o comunismo e o Hitler ainda oferecia a ideia de expansão, Ele estava conquistando territórios para a Europa. E vale destacar que muita gente não tinha ideia do que era o nazismo de fato, e os outros governos, da Europa, eles não interferiram porque, para eles, ok, tá conquistando mais território pra gente, então isso vai ser bom para nossa economia. Porém, vale destacar que o Tratado de Versalhes, ele tinha um termo de desarmamento. Esse termo, ele tinha como finalidade controlar a quantidade de armas que a Alemanha possuía e também a quantidade de soldados. Porém, a gente vê que
O Hitler conseguiu conquistar a Alemanha, né, estava conquistando territórios de forma extremamente rápida. E para conquistar esses territórios existiam ali pequenas guerras entre a Alemanha e outros países, outras províncias. Vale destacar que no Tratado de Versalhes tínhamos o termo de desarmamento. Esse termo ele tinha como finalidade ali controlar a quantidade de armas que a Alemanha possuía e também a quantidade de soldados. Porém, gente, para conquistar territórios existiam ali pequenas guerras entre a Alemanha e os outros países e outras províncias. E o Hitler estava investindo pesado em armamento, sim, em soldados, sim, já mostrando que ele não estava muito favorável com os termos impostos. E nisso, quando os outros governos europeus resolveram dar um basta, né, falar pro Hitler, já chega, você já foi longe demais, já era muito tarde, porque ele já tinha feito acordos e aliados, selando então uma aliança com Japão e Itália, que inclusive são, né, os nossos países eixo, que vão fazer parte aí da Segunda Guerra Mundial. Além disso, a Alemanha ela selou um acordo de paz com a União Soviética, que foi o acordo de não agressão, que evitava um conflito, né, uma guerra entre essas duas frentes, permitindo então que a Alemanha continuasse invadindo, conquistando seus territórios, sem se preocupar com o ataque soviético. E aí a gente corta então para a Alemanha em 1 de setembro de 1939, invadindo a Polônia, dando então início à Segunda Guerra Mundial. Pausa para o coffee. Essa invasão à Polônia, ela fazia parte de um acordo definido entre a Alemanha e a União Soviética, que se tivesse uma guerra e eles ganhassem, né, eles iriam dividir o território da Polônia. E dito e feito, eles realmente conseguiram conquistar o território e em 3 de setembro desse mesmo ano, a França e a Inglaterra reagiram a esse ataque. A reação, no caso, né, eles responderam aos ataques dos alemães e nisso, gente, realmente começa a Segunda Guerra Mundial, porque aí não tem mais volta. E conforme a gente já tinha falado antes, né, a Segunda Guerra Mundial ela foi dividida entre os países eixo e os países aliados. E agora a gente tem os países eixo, Alemanha, Itália e Japão, e os países aliados, que no momento é só a França e a Inglaterra, e posteriormente os Estados Unidos vai entrar também, sendo formado então por França, Itália e Estados Unidos. Nesse início de guerra, né, a Alemanha ela já tinha conquistado grande parte da Europa, e em maio de 1940 invadiu a França, conseguiu ocupar Paris. Depois disso, eles partiram para a Inglaterra e travaram uma guerra que ficou conhecida como a Guerra de Grã-Bretanha, que foi travada por meio de bombardeios aéreos e bloqueios navais, porque a Inglaterra, né, ela é uma ilha. Então, a única forma que eles encontraram para poder fazer esses ataques ao espaço ou era por cima, né, com aviões bombardeando o lugar e bloqueios navais. Ninguém entra, ninguém sai. A intenção desses bombardeios era forçar a Inglaterra a negociar um acordo de paz. Então, para vocês terem ideia de quão intenso isso foi, Londres era bombardeada praticamente toda noite. E isso durou de setembro de 1940 até maio de 1941. Então, foi quase um ano com a capital, né, sendo bombardeada todos os dias. Porém, a Inglaterra não se rendeu e em 25 de agosto de 1940 ela bombardeou Berlim. Enquanto isso, a guerra estava acontecendo também em outros lugares do mundo, o Japão seguia conquistando muitos territórios e então o Japão bombardeou uma base dos Estados Unidos no Havaí e é aí que os Estados Unidos entram na guerra. Os Estados Unidos entrou declarando guerra contra o Japão e como o Japão era aliado à Alemanha, a Alemanha declarou guerra contra os Estados Unidos. Guerra acontecendo em todo canto do mundo, corta para a Alemanha. Lembra do acordo de não agressão que ela fez com a União Soviética? A Alemanha resolveu quebrar esse acordo de paz. Quebrou esse acordo e invadiu a União Soviética. E foi aí que mudou o rumo da Segunda Guerra Mundial, até porque a União Soviética, ela era e é até hoje, né, uma potência extremamente preparada para esse tipo de conflito. Isso em 1943 ocorreu a Batalha de Stalingrado, que foi a maior e mais mortal frente de batalha da Segunda Guerra Mundial. Esse confronto resultou na morte de mais de 2 milhões de pessoas e foi marcado pela participação de crianças nas missões. Temos também a Guerra de Nervos, que foi uma guerra psicológica. Eles utilizavam alto-falantes para dizer que um alemão morria a cada 10 segundos. Então, para os alemães foi algo extremamente pesado, eles perderam esse confronto e aí foi um ponto de virada para a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. O dia D ele foi promovido pelos Estados Unidos e o Reino Unido, onde eles desembarcaram mais de 100 mil soldados contra a Alemanha em um ataque surpresa. Nisso eles conquistaram parte da Normandia, conquistaram também o norte da França
e Paris. E nisso eles começaram a avançar, já conquistando alguns territórios europeus. Vale destacar que Paris faz divisa com a Alemanha. Então nisso Hitler viu que a situação já estava ficando um pouco mais difícil para a Alemanha porque os países aliados estavam avançando. Isso, eles começaram a conquistar territórios europeus e foram liberando os primeiros campos de concentração. Na época, isso não trouxe tanto alarde, porque não era segredo para ninguém, né? Esse ódio de Hitler pelos judeus, até porque eles tinham, né, a ideia lá dos arianos, que era uma raça superior, porém, eles não encontraram nada demais durante esses avanços, porque os soldados tinham ordem para apagar qualquer rastro do que acontecia nesses campos de concentração. Então, em 1945, os soldados encontraram o campo de Ohrdruf, na Alemanha, e encontraram pilhas de prisioneiros baleados na cabeça, pessoas queimadas, e com isso eles resolveram acabar com esse segredo, acabar com essa censura e revelar para o mundo o que de fato era o nazismo. Nessa altura do campeonato, Adolf Hitler ele já se mostrava não estar muito bem mentalmente. Tinha o uso de substâncias psicoativas e nisso os Estados Unidos já marchavam ali rumo a Berlim em uma corrida com a União Soviética para saber quem de fato ia colocar fim à Segunda Guerra Mundial. Então, quando os soviéticos cercaram Berlim, Hitler se suicidou em 30 de abril de 1945 e com isso a Alemanha se rendeu. Lembrando que a guerra não estava acontecendo só na Europa. Então, com a morte de Hitler, a Alemanha se rendeu, a Itália já havia se rendido, porém o Japão ele seguia firme, resistindo, não queria se render. Isso foi um ponto crucial na guerra, porque temos o uso da primeira bomba atômica da história. É algo marcante até os dias de hoje. Os Estados Unidos atacou Hiroshima e Nagasaki, matando instantaneamente mais de 70 mil pessoas. E até o final de 1945, mais de 60 mil pessoas morreram devido às sequelas da explosão. Um ponto muito pesado também sobre a bomba atômica é que depois que ela explodiu, cerca de 20 minutos depois, houve uma chuva negra, uma chuva de radiação contaminando uma área de mais de 10 quilômetros. Então, somadas, as duas bombas elas mataram mais de 300 mil pessoas e com isso o Japão se rendeu, dando fim à Segunda Guerra Mundial. Então, houve a divisão da Alemanha em dois estados, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. E essa divisão foi algo tão forte que foi criado o Muro de Berlim, que separava o lado comunista do lado socialista. Com isso, a Segunda Guerra Mundial já de fato acabou. A gente teve também o julgamento dos nazistas, teve também a criação da ONU, que tem como propósito até os dias de hoje manter a paz entre as nações, né? E a segurança internacional, evitando que uma outra guerra mundial venha a acontecer. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Sintam-se à vontade para deixar sugestões de conteúdos que vocês querem ver aqui nos comentários. E é isso. Até o próximo vídeo.